Bom dia, alunos do primeiro ano. Dando continuidade e finalizando nosso assunto sobre a questão climática, a gente vai falar sobre os principais fenômenos climáticos, as principais mudanças climáticas, certo? Então vamos lá. Essas mudanças climáticas, elas são causadas principalmente pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, através do processo de industrialização, através do processo de urbanização, que vai gerando esses impactos ambientais, ok? O impacto que nós vamos falar é o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento, né, de temperatura nos oceanos e também aumento de temperatura do ar. Ele é causado principalmente pela liberação do CO2 através das indústrias, através dos carros, né? E isso vai colaborando para um aumento, né, da temperatura. Quais são as principais consequências do aquecimento global? As principais consequências do aquecimento global primeiramente, a elevação da temperatura. Outra coisa importante, a elevação do nível dos oceanos. Por quê? Porque as calotas polares elas vão derretendo, porque não vai suportando o aumento de temperatura, né? Causa também um impacto também marinho muito grande relacionado às espécies marinhas. Tem tido alguns estudos que têm falado também sobre a questão, né, do aumento de furacões ligados a essa questão do aquecimento global. E o aumento também do processo de desertificação. Então, essas são as principais consequências do aquecimento global. Bom, outro fenômeno importante são as ilhas de calor. As cidades, elas, por ter muito concreto, elas acabam absorvendo muito calor. Todo mundo sabe que uma casa que ela é toda concretada, que não tem nenhuma área gramada, ela é uma casa mais quente. Por quê? Porque o concreto, ele acaba recebendo mais calor. Então, a cidade, por ter poucas áreas com vegetação, ter muito asfalto, muito concreto, muito telhado, acaba aumentando a temperatura. Então, as cidades elas acabam funcionando como uma ilha de calor. E se tiver chácaras em volta, né, isso aí, esses bairros, né, de chácaras, eles vão ser mais frescos. Outro fenômeno importante é a destruição, ou também conhecido como buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio ele foi descoberto na década de 1990 e estava relacionado ao uso de um gás chamado CFCs, que era usado bastante, né, nos motores de geladeira e até hoje em sprays. O CFCs ele entra em reação e ele acaba destruindo a camada de ozônio. E a camada de ozônio ela é muito importante porque ela impede a penetração dos raios UVs na atmosfera. Então, sem a camada de ozônio fica muito complicado essa proteção. Okay? Outro fenômeno importante também é a inversão térmica. A inversão térmica, aqui na cidade de Goiânia, a gente vê muito ela quando a gente está ali naquela descida ali do terminal Padre Pelágio, que a gente olha para o céu e a gente vê o céu bem vermelho. Aquilo lá é o ar quente, cheio de poeira, né? Ou seja, a inversão térmica, o ar frio fica próximo à superfície, impedido de subir por uma camada de ar mais quente. Ou seja, o ar frio próximo à superfície e o ar quente na atmosfera. E a gente visualiza isso bem, né? É aquele ar quente repleto de poeira ali. Então, esse fenômeno é conhecido como inversão térmica, ok? Outro fenômeno importante é a chuva ácida. A chuva ácida é um tipo de reação climática que ocorre quando há muita emissão de dióxido de enxofre, ou CO2. CO2 não, SO2, se eu não estiver enganado. Dióxido de enxofre e óxido de oxigênio, que são lançados na baixa atmosfera pelas ações antrópicas e sofrem as mais variadas reações em contato com a água. Bom, em contato com a água, eles causam corrosão de veículos, eles causam corrosão nas plantas, então causa até corrosão na pele. Aonde que ocorre esse tipo de chuva ácida? Em cidades extremamente urbanizadas. No Brasil, nós temos uma cidade que tem ocorrência de ter chuva ácida, que é a cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, porque Cubatão ela é repleta de indústria. Então, aonde tem muita indústria, né,
ocorre esse tipo de problema. Por fim, nós temos as atividades, né? Explica o fenômeno conhecido como aquecimento global, como a urbanização influencia no fenômeno climático e quais as consequências da destruição da camada de ozônio. Bem facinho. Então, até semana que vem e aí nós voltamos com a correção, ok?